bem, estamos aqui mais uma vez para ensinar e aprender cada vez mais da Palavra de Deus. Nós estamos aqui então na igreja de Bom Sucesso, em Gravataí. Eu sou José Flores, sou ancião desta igreja e queremos aprender mais com a Palavra de Deus. Hoje estou aqui novamente com o auxílio do irmão Marco e ele vai se apresentar para que você possa conhecê-lo. Irmão Marco, fale com o nosso pessoal. Boa noite, eu sou o Marco, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Monte Belo. Estou aqui hoje para auxiliar um pouco, para poder aprender também um pouquinho mais sobre a Bíblia. Ok, irmão Marco, nós temos sempre o costume, junto com os nossos amigos lá, antes de iniciarmos, pedimos a direção do grande professor, né, para que a gente possa aprender cada vez mais. Você aí onde está, curva a sua fronte, nós aqui também, e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos de aprender a Tua Palavra. Queremos, Senhor, junto com os nossos amigos da internet, e junto aqui contigo, Senhor, aprender mais das Tuas Palavras e da Tua Santa Escritura. Se conhecemos nesse instante aqui, fazer presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmão Marco, hoje nós vamos estudar um tema que é muita curiosidade de todas as pessoas. Semana passada nós estudamos sobre os sinais da volta de Jesus, né? Aqueles sinais que iam preceder a volta de Jesus, o que ia acontecer, falamos também sobre essa pandemia, mas hoje o tema é justamente depois, a volta de Jesus. Vai aparecer na sua tela aí, essa imagem aqui do nosso material, tá? Que fala sobre a volta de Jesus. Você está vendo aí, onde está aparecendo aqui, Jesus aparecendo aqui com os anjos, né? Aqui embaixo tem a numeração, né? Então você vai encontrar, por exemplo, ali, ó, Jesus ou 5, número 5. Então aqui nós temos aqui embaixo a vinda pessoal e literal. Então nós temos toda essa questão aqui. Irmão Marco, sobre essa volta de Jesus aqui, nós temos muitos questionamentos dos nossos amigos que assistem lá. Muitas e muitas religiões, igrejas, cada um tem uma ideia da volta de Jesus, né? Mas a Bíblia fala uma coisa só. E essa é a visão que a Bíblia nos mostra, descrita aqui. Tá? Aqui, por exemplo, na visão número 1, deixa eu ver, aqui onde estão essas pessoas aqui embaixo, você está vendo também na sua tela, diz aqui, por exemplo, que Jesus é visto por todos, como diz Apocalipse 1:7, né? E todos vão ver Jesus, né? A vista foi por todos. Se eu até vou abrir aqui, e você pode abrir também aí na sua Bíblia, Apocalipse 1, verso 7. Eu vou abrir aqui porque esse assunto é muito importante. E ele nos dá muita claridade sobre esse assunto aqui. Apocalipse 1, verso 7. Aqui, pode ler, irmão. Posso. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém. Então, quer dizer, aqui mostra, irmão, que o texto também está dizendo que, primeiro, Jesus vem com as nuvens. Tá? Primeiro. Então, quer dizer, mas se ele vem com as nuvens, ele não ia arrebatar as pessoas antes? Né? Não tinha que arrebatar as pessoas antes? Se ele vem com as nuvens aqui? Segundo, todo olho verá. Ora, se todo olho verá, e o planeta gira assim, se Jesus, no momento da sua vinda, ele aparece no lado japonês do planeta, nós estamos no lado brasileiro, no lado americano do planeta. Sabe que nós vamos ver também? Né? Uma controvérsia que muitos perguntam. E parece uma coisa estranha, né? Como é que Cristo ele vai aparecer num ponto, no outro ponto, no outro ponto e no outro ponto ao mesmo tempo? Há coisas que são diferentes, tudo para o nosso tipo de conhecimento. E uma outra pergunta assim, ó, a Bíblia ela está falando que todo olho verá. Mas é aquela história de arrebatamento secreto, que um grupo irá desaparecer, outro grupo continuará? Essa história do arrebatamento secreto apareceu no final do século XIX com um pregador inglês chamado John Darby.
Você pode olhar na sua internet aí, coloca no Google lá, escreve John Darby. Esse pregador inglês, tá, lá na Inglaterra, ele tinha sua igreja e ele que criou essa ideia do arrebatamento secreto. O que ele fez? Ele disse o seguinte, que Jesus, primeiramente, ele não vai vir pessoalmente. Ele vem, arrebata os seus primeiramente escolhidos, aqueles que estão preparados agora, deixa só as roupas. E a pessoa simplesmente, pum, desaparece. Eu já andei na rua um dia, eu vi um carro escrito assim atrás de um adesivo. Cuidado, este carro pode ficar desgovernado por motivo de arrebatamento. Bom, se essa ideia fosse real, antes de subir num avião, eu ficaria preocupado com a religião do piloto. Não é? Se o piloto fosse evangélico, eu não subiria no avião. Eu só subo no avião se o piloto for católico ou se ele for ateu. Preferência ateu, né? Pelo menos ele não vai ser arrebatado no momento do voo. Né? Agora, ele disse o seguinte, que no momento que for arrebatado, haverá 7 anos. Nesses 7 anos, tá, é o tempo em que deve acontecer 2 coisas. A conversão total do judeu, tá, e o tempo que eu tenho de preparação para a volta de Jesus. Aí depois de 7 anos, Jesus volta, assim como está aqui, em poder e grande glória, com os anjos, com tudo, e aí eu vou na segunda leva. Ora, aqui está muito fácil dizer quando Jesus volta, 7 anos depois do arrebatamento. Mas ninguém sabe quando vai ser o arrebatamento. Então, isso acaba dando crédito para cada história, ninguém sabe quando nem a hora. Claro que isso é um posicionamento que não tem base bíblica. Até porque se a gente perguntar, tá, mas de onde é que saiu aqueles 7 anos do arrebatamento? São os 7 anos que, no caso, seria aquela semana perdida de Daniel 7. Em Daniel 7, quando fala ali das 70 semanas, ele aparece como dá a entender que existe uma semana perdida. Quando a gente faz a conta, isso vai em conta 62 semanas mais 7 semanas. 62 mais 7 é 69, fica uma semana perdida. Essa semana perdida, o criador da teologia do arrebatamento secreto, ele joga para esta semana aqui. Então, por exemplo, a semana perdida de Daniel 7 é a semana dos 7 anos do arrebatamento secreto, entre o arrebatamento e a volta de Jesus. É claro que isso não é verdade. A semana perdida de Daniel 7, da 69, mais uma, são os 3 anos e meio do Evangelho de Cristo, mais os 3 anos e meio da cruz até o apedrejamento de Estevão, que é quando Paulo começa o seu ministério. Essa é a semana perdida. Isso daí quer dizer o quê? Toda a profecia de ano já finalizou. Foi. Então quer dizer que agora nós estamos somente no tempo que Deus nos deu de graça. Isso. Que não há mais ano, não há mais data marcada para nenhum acontecimento. Não, tudo já foi. Agora é só terminar a pregação do Evangelho e então virar o fim. Agora, e o segundo questionamento? Todo olho verá. Eu fiz um estudo com base com uma fonte segura, científica, plausível. Você vai assistir daí. O planeta Terra, ele está girando ao redor do Sol. O planeta Terra, ele tem 4 posições de constelações. Ele tem a constelação boreal, que fica em cima, no Polo Norte. Então, por exemplo, se eu estiver no Polo Norte e olhar para as estrelas, tudo que eu vou enxergar vai ser a constelação boreal. Se eu estiver no Polo Sul, que é a constelação austral, tudo que eu vou enxergar de estrelas faz parte da constelação austral. Se eu estiver fora do planeta Terra e olhar para o planeta Terra, tudo que eu enxergar faz parte da constelação zodiacal. Agora, todo olho verá. Se eu estiver na linha do Equador, em qualquer ponto da linha do Equador do planeta Terra, eu consigo ver todas as constelações. Tá? Todas as constelações. Na linha do Equador, que é a constelação equatorial. Agora, onde fica
que é o centro da constelação equatorial? O cinturão de Órion, que você vai ver no céu aí, se olhar agora à noite, no céu estrelado, você vai ver as Três Marias. As Três Marias é o cinturão do caçador. E abaixo da última Três Maria mais baixa, tem uma estrela vermelha, que a gente pensa que é uma estrela, mas na verdade é uma constelação gasosa. Essa constelação gasosa, tá, é Órion, a constelação de Órion. E junto com ela tem uma estrela chamada Betelgeuse, Betel, casa de Deus. Então nós temos a estrela Betelgeuse, casa de Deus, dentro da constelação de Órion, que fica abaixo do cinturão do caçador, que fica onde? Na constelação equatorial. Então, quem estiver no planeta Terra, na região equatorial, e olhar para o universo, pode olhar tudo que aparece que vem de Órion. Então, se Jesus vem de Órion, que é o que a Bíblia nos mostra, tá? Jesus vem da constelação de Órion. Mesmo que eu esteja no Japão ou no Brasil, a diferença entre a minha oportunidade de ver Jesus voltar e a oportunidade do japonês será de pouquíssimos minutos. Quer dizer então que essa imagem aqui é uma imagem que realmente vai acontecer. Realmente nós vamos ver Cristo de carne e osso com um monte de anjo. Isto. Isso daí que quer dizer então, isso daqui não é uma coisa assim espiritual, que Cristo virá somente nos corações, que cada um será arrebatado de um modo assim meio secreto. Por exemplo, como alguns falam, eu e o irmão estamos conversando, daqui a pouco, do nada o irmão desaparece e eu continuo aqui. Daqui 7 anos, Jesus volta e tu pode ir. Mas eu já vou estar lá 7 anos. Quer dizer, então, que eu vou estar atrasado 7 anos em relação ao irmão para ver a Cristo. Isto. É isso daí o que a teoria ensina. Isto. Mas isso daí está baseado em que se a Bíblia não aponta isso? John Darby. John Darby foi o cara que teve essa ideia. E para ver que o próprio Cristo, ele nunca falou que ia vir de um modo secreto, nunca falou que ia vir assim, aqui e ali, ia pegar um, ia pegar outro. Isso. Assim, como se fosse uma seleção natural. Olha, eu gostei mais desse, vou escolher esse. Gostei mais daquele, vou escolher aquele. Não gostei desse, ó. Tchau pra ti. Isso. Agora, uma coisa que é interessante, eu quero levar você que está em casa aí a pensar. Tá? Se John Darby, há 200 anos atrás, com uma teologia que surgiu da cabeça dele, com um texto bíblico só, tá? Haverá 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Haverá 2 mulheres no moinho, uma será tramada, outra será deixada. Um texto só, há 200 anos atrás, ele fez uma teologia que hoje domina todas as igrejas, praticamente todas as igrejas evangélicas do mundo, tá? Com um verso bíblico, sem base bíblica, com uma teoria totalmente sem pé nem cabeça. Mas ao mesmo tempo nós temos centenas de textos na Bíblia que falam do sábado e nós não temos tudo isso. Isso poderia ser dito como um texto fora de contexto? Com certeza. Eu posso pegar um texto qualquer fora da Bíblia, com uma boa ideia na cabeça. Sabe aquela história, uma câmera na mão e uma boa ideia na cabeça? Uma Bíblia na mão e uma boa ideia na cabeça. Eu crio uma doutrina, fundo uma igreja e com a mesma Bíblia, com centenas de textos que falam do sábado, eu não consigo convencer as pessoas. Isso daí lembra muito um dito popular. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Fala uma verdade. É isso aí. Mas uma verdade para quem? Para quem escuta essa mentira várias vezes. É. Continuando aqui, vamos virar para cá, no nosso material de estudo, que fala aqui sobre a volta de Jesus. Olha só, né? E esse material vai estar sendo lançado aí na sua tela, para que você possa também acompanhar conosco aqui. Você pode dar uma pausa aí, para assistir melhor e ver bem. Pode talvez assim, tirar como é que fala? Um print Da tela, né? Para poder estudar depois aí no seu. Eu estou aprendendo essas palavras também, irmãos, tá? Aqui fala a volta de Jesus
justos vivos, justos mortos, ímpios vivos, ímpios mortos. Você está vendo então aí? Nós temos duas classes de pessoas aqui. Quando Jesus aparece no céu e a gente vê aquela visão lá, Jesus, os anjos, né? Tá? Aquela visão ali, nós vamos ter dois grupos: justos, que são os que vão ir para o céu, e os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Né? Quando Jesus aparece no céu, a força do seu poder, apenas com a sua presença, os ímpios que estiverem vivos, eles morrem, apenas com a presença de Cristo. Os justos vivos são transformados no abrir e piscar de olhos, transformados do corpo corruptível para um corpo incorruptível. Os mortos ímpios continuam mortos. Os justos mortos ressuscitam. Né? Então, se eu morri com uma doença grave, eu vou ressuscitar sem essa doença. Né? Então, vai ser muito diferente, irmão. Uma pergunta que eu tenho nessa parte aqui. Será que alguém pode se arrepender quando Cristo voltar, se Cristo ele é amor? O que o irmão me diz? A oportunidade do arrependimento, ela acontece até o fechamento da porta da graça. Após o fechamento da porta da graça, não há mais oportunidade de arrependimento, porque o Espírito Santo foi retirado da terra. Não que o Espírito Santo saiu da terra, mas a ação do Espírito Santo no coração humano, ela parou de existir. Mas será que é porque o Espírito Santo atuou tanto na pessoa, deu tantas oportunidades, que a pessoa rejeitou tantas, que agora que não tem mais, a pessoa não se tornaria apenas um oportunista? Porque agora que Cristo está voltando, realmente está certo tudo que falaram. Será que agora que eu devo me arrepender ou não? Mas aí não seria o cumprimento das profecias. A Bíblia diz, por exemplo, que mesmo quando a gente vê, por exemplo, no relato das 7 pragas, nas últimas pragas ali mostra, por exemplo, que mesmo com a dor das pragas, diz que os seres humanos não se arrependeram. Pode ver. Todo relato, você pode ler na sua Bíblia. Leia todas as 7 pragas. E sempre no final das pragas, a Bíblia diz o seguinte: mesmo sofrendo todas as vezes, não se arrependeram e ainda blasfemavam contra Deus. Então quer dizer, mesmo sofrendo na carne as pragas, mesmo assim eles não se arrependiam. Então quer dizer, a oportunidade de salvação, ela acontece até o fechamento da porta da graça. Depois que a porta da graça se fechar, começar a cair as pragas, já está definido. Quem está salvo, quem não está salvo, não está salvo. E mesmo que essas pessoas não salvas sintam a dor das pragas, a Bíblia relata que mesmo assim eles não se arrependeram. Isso daí quer dizer então que todas as pessoas tomaram as decisões antes de fechar a porta da graça, é isso? Sim, a decisão tem que ser tomada antes de fechar a porta da graça. Por isso que a Bíblia diz: quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Existe oportunidade. E a oportunidade é hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, nós aqui, você aí de casa também, nós e você, nós temos oportunidade até o fechamento da porta da graça. Agora, quando vai se fechar a porta da graça? Quando terminar os sinais, que é do vídeo anterior. Então, a oportunidade é hoje. Se hoje, assistindo este vídeo aqui, você está sentindo o toque do Espírito Santo, é porque Deus se importa com você, Ele quer você no céu, o Espírito Santo está agindo no seu coração ainda, então por isso, como diz o texto, não endureçais o vosso coração. Certa vez eu conheci uma pessoa, eu estava conversando com ela me falou o seguinte: Deus é amor, Deus é muito bom. Se Ele é tão bom assim, quando Ele voltar, é só eu pedir perdão para Ele na hora que Ele vai me levar. Ele é amor. Mas aí eu peguei e pensei o seguinte: hoje Deus está dando a oportunidade de nós conversarmos sobre Deus com Ele. Está chamando Ele aqui.
chama através da família dele, chama através dos amigos dele. Se ele rejeitou tantas vezes, será que ele vai aceitar no último dia, quando Cristo estiver no céu? Eu vejo o seguinte assim, por exemplo, Noé passou 100 anos pregando para as pessoas que viria um dilúvio, uma chuva e ia matar todo mundo. E todos deveriam se arrepender, e aqueles que fossem arrependidos dos seus pecados, voltassem e entrassem com ele na arca. Ninguém quis entrar na arca. Eles blasfemaram, chamaram ele de louco, ninguém entrou na arca. Diz a Bíblia que no dia que Noé entrou na arca, o anjo do Senhor trancou a porta da arca para o lado de fora. Por que será? Porque Deus sabia que Noé era um homem muito bom de coração, e quando as pessoas começassem a bater nas portas, crianças bateriam nas portas querendo entrar na arca, Noé seria tocado com seu coração e correria o risco de abrir a porta da arca, fazendo com que essas pessoas entrassem lá e levassem o pecado e a corrupção do gênero humano naquele tempo para dentro. Então o anjo trancou para o lado de fora. Agora, se Deus agisse no futuro, tá? Com essa mesma visão desse mesmo Deus que agiu lá atrás de Noé, então por que Deus não abriu a porta da arca quando esses seres humanos bateram na porta de Noé? Será que isso daí não quer dizer que Deus hoje ele procura pessoas sinceras de coração, e são os sinceros que vão a Deus antes de fechar as coisas? Sim. Quem entrou na arca eram pessoas oportunistas ou sinceras? Sinceros. Até porque Deus fez uma prova de fé tremenda com Noé. Eu não sei se eu passaria nessa não. Se você olhar na sua Bíblia e ver o relato de Noé, você vai ver, por exemplo, que Noé entrou na arca, mas a chuva só foi acontecer 8 dias depois. E eu acho que naquele momento, quando o Noé estava dentro da arca, as pessoas pegavam e ficavam chamando: ó Noé, você é louco, ó, você está aí dentro, não está acontecendo nada. Tem sol aqui fora, Noé. Tem sol aqui. Vem curtir uma praia aqui conosco. E já pensou Noé lá dentro pensando assim, será que eu não fui enganado? Será que tudo isso aí não é uma mentira? Tudo que apenas está acontecendo porque eu escutei uma voz que dizia? Eu vejo os 8 dias que Noé passou dentro da arca com o sol torrente lá fora, com o mesmo tempo do período do tempo de angústia que vai acontecer antes da volta de Jesus. Imagina a angústia de Noé dentro daquela arca, 8 dias, com a torreira de sol lá fora. E Noé angustiado lá dentro daquela arca, pensando assim, será que eu não fui enganado? Será que a voz de Deus que eu ouvi no meu ouvido não era coisa da minha cabeça? E eu estou aqui dentro dessa arca 8 dias. A angústia de Noé, será que não é um relato pretérito da angústia que nós vamos sentir quando começarmos a fugir da perseguição, com o fechamento da porta da graça, passando todo tipo de necessidade, esperando Jesus voltar, não é? Mas no 8º dia, as orações de Noé e as dúvidas dele foram sanadas. E parece que as coisas se inverteram ali. Se inverteram. Agora Noé se tornou certo e eles se tornaram errados. E aí eles pararam de rir e foram bater na porta de Noé. Mas o anjo do Senhor trancou a porta por fora. Se Deus fosse aceitar o meu pedido de perdão no momento da sua volta, então Deus foi injusto com os antediluvianos. Foi, porque eles tiveram a oportunidade durante 100 anos de aceitar a palavra de Deus. E eles bateram na porta e Noé não abriu a porta. Então Deus teria que dizer: Noé, abre a porta para eles, porque daqui a tantos milênios eu vou ser benevolente com os outros lá também. Se eu fosse um antediluviano que morri no dilúvio, ver hoje Jesus voltar e aceitar o perdão daqueles que estão ali agora, sofrendo as pragas, eu cobraria: opa, para um pouquinho. Por que o Senhor está sendo bom para eles, mas não foi bom para nós lá atrás? Alguma coisa está errada. Incoerência. Deus é juiz, mas é justiça. E isso mostra o amor de Deus pelo ser humano, porque ele dá avisos, ele fala que vai acontecer, ele implora, ele manda pessoas falarem para você, para avaliar a sua sinceridade. E somente depois de muito tempo, como no caso de Noé, depois de 100 anos pregando para aquele povo, que Deus realmente se manifestou e disse: agora chega. Isso aí. E será que Deus não está fazendo a mesma coisa hoje?
com a volta dele, manda nós gravarmos um vídeo, esse vídeo vem para você, essa palavra chega até você. Será que isso ainda é mais uma tentativa de Deus falar, ó, estou voltando e essa é a oportunidade? E não é só nós. Se você estiver aí no YouTube e ficar rolando para baixo aí, vai ver outros vídeos de outras pessoas que falam também da Bíblia. Talvez de outras denominações que também, com a luz que tem, de alguma forma eles também estão fazendo um trabalho de evangelismo. O evangelho não nasceu com os adventistas. A teologia não nasceu na igreja adventista. Eu sempre digo que existe teologia inteligente fora da igreja adventista. Nós somos adventistas aqui, estamos pregando as verdades bíblicas, assim como existem canais de outros pregadores, de outras denominações, que também têm boa vontade no coração sincero de falar com as pessoas e levar todos ao céu. Oportunidades existem. Talvez você andou na rua essa semana e recebeu um folheto de um evangélico na rua, na porta de um mercado. Talvez você ganhou um CD, um DVD, talvez você recebeu uma mensagem no celular. Talvez você sonhou e teve um sonho que Deus falou com você. Talvez um parente de alguma determinada religião, seja qual for a igreja, não importa, todas são de Deus, falou com você e está tentando de alguma forma tocar o seu coração. Quantas vezes o Espírito Santo toca no seu coração? Muitas vezes. E será que todas as mensagens é de ser humano? Ou é Deus que está pegando e vindo até você para chamar você, porque um dia Ele quer te ver no céu? Amém. E é esta porta aqui que um dia eu quero entrar. Você também que está aí, olhe bem esta imagem aqui que vai estar sendo projetada na sua tela nesse momento. Olha aqui o anfitrião que está te recebendo às portas. Olha o anfitrião aqui. É este anfitrião que quer que você esteja lá. Então ele diz, não se angustie, creia, há um lugar para você. Voltarei e levarei você comigo. João 14, 1-3 diz o seguinte, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não for assim, eu teria dito. Mas vou preparar os lugares. É isso aí. E onde eu estiver, estejais vós também. Eu vejo, por exemplo, quando eu vejo a parábola do filho pródigo, e ali fala que existiam os trabalhadores do pai, do filho pródigo. E quando ele está lá naquela situação, ele pensa assim, no meio dos pobres, e diz assim, ora, como eu queria ser um dos trabalhadores do meu pai. Nós temos muitas vezes a ideia de colocar esse texto em sermões, como dizendo que o filho pródigo estava arrependido, voltando para seu pai, porque... Epa, para um pouquinho. Vamos estudar a história. Em primeiro lugar, o pai dele, diz o texto que o pai dele, vendo o filho ao longe, de salto, correu até o filho. Um judeu, patriarca naquela época, jamais corria. Se ele correu, não é porque ele estava com pressa de abraçar o filho, mas porque ele sabia que os seus trabalhadores estavam com tanta raiva daquele filho mais novo, e botou metade da herança do pai fora com tantas orgias, que se eles pegassem aquele filho, bateriam nele até a morte. Por isso o pai, de salto, vai até o encontro do filho, porque um judeu não corre. Um judeu naquela época jamais correria para encontrar o filho, mas ele foi correndo até o filho, não para dar um abraço rápido no filho de saudade, mas para protegê-lo de ser espancado. Quando o filho diz, eu quero ser um dos trabalhadores do meu pai, existiam 3 tipos de trabalhadores para os homens ricos da época. O trabalhador que morava com o patrão, na qual ele pegava e fazia uma casa de um puxadinho colado à parede da casa do patrão. Então esse era um trabalhador ele era um trabalhador que ao mesmo tempo ele fazia parte da família. Ele era quase um membro da família, mas era um trabalhador. Então ele morava com uma casa num puxadinho.
colado à casa do patrão. Existia o outro trabalhador que era assalariado, trabalhava durante o dia, mas tinha a casa dele. Às vezes na cidade ou nas próprias terras do patrão, mas não colado na casa, porque não tinha intimidade. E tinha um terceiro trabalhador que ele vinha, era contratado por um tempo, era pago por um dia de serviço e não tinha nenhum compromisso com o patrão. Quando o filho pródigo diz que quer ser como os trabalhadores do meu pai, ele quer ser como aquele terceiro trabalhador, que vai lá, trabalha para o pai, pega um dinheiro e volta para a sua vida que ele estava. É por isso que o pai, quando vê o filho ao longe, de salto vai e corre até ele. E como esse pai sabia que esse filho queria vir trabalhar com ele apenas para ganhar um dinheiro, para poder voltar à sua vida promíscua, então o pai faz o quê? Coloca uma sandália nos pés, coloca um anel no dedo, manda dar um banho nele e faz uma festa, para que ele não volte mais para onde ele estava. E depois ele diz o quê? Esse é meu filho que estava perdido e reviveu. E é isso que Cristo faz conosco hoje, né? Quando você vai até Cristo, o que ele faz? Ele troca suas roupas, ele te convida para a festa, ele diz, venha filho, e depois ele te mostra, aqui é a casa que eu preparei para você. Quando a Bíblia diz que na casa de meu pai há muitas moradas, a Bíblia está dizendo o seguinte, eu não quero que você seja um trabalhador que vem e vai embora, eu quero que você seja íntimo da minha família, que você tenha uma casinha colada à minha casa, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós, quando formos para o céu, aqui dentro dessa cidade que mostro aqui, nós não vamos ser alguém que entra lá e sai, um andarilho que vai lá. Não, Cristo quer que a gente faça uma casa colada à casa dele, para que nós possamos ter intimidade com a família celestial. É por isso que o texto diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Assim como aquele trabalhador íntimo da família tinha uma morada colada à casa do patrão. E essa intimidade que Deus quer que você tenha hoje com Ele. E se você não tiver intimidade hoje com Ele, como é que você vai ter intimidade depois no céu? Aqui na terra é uma preparação. Nós estamos nos preparando dia a dia, orando, estando ao lado dEle, que daqui a pouco, quando vê, Cristo volta, Ele não vai querer mais se separar de ti, de tão íntimo que Ele está contigo, que vai querer te levar para o céu. Amém. Isso aí. Então nós possamos aprender cada vez mais e queremos estar nesse céu aqui. Irmão Marco, faça uma oração para nos despedir, você também aí, curva a sua fronte. Querido Pai, obrigado por mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a sua santa palavra. Que nós possamos estar prontos, que nós possamos ter cada dia mais afinidade com o Senhor. E quando o Senhor voltar, o Senhor possa dizer que nós temos tanta afinidade com o Senhor que o Senhor não quer que nós perecemos, nos leve para o céu. Isso eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus.